Muito bem, nós gostaríamos então de apresentar a professora doutora Liane Roquebataroco, do Instituto Federal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Liane sempre colabora com a gente aqui, desde sempre no GTER, GTS, então nós gostaríamos de apresentá-la e ela apresentará junto com César Loureiro. Isso. O César é que é do Instituto Federal, eu sou da desculpe. Universidade Federal. Sim. Ele é professor. Então, ele derivou de uma curiosidade. De repente, a gente começou a ouvir falar de Big Data, se tornou uma palavra da moda ao longo de 2014, e comecei a ouvir mais e mais essa nova maneira de tratar dados associada à gerência de rede, que é a área que eu atuo principalmente, e, mais recentemente, na área de segurança. Então, esta área se ressente pelo alto volume de dados e as tecnologias tradicionais, tabular, o pobre do Excel não dá conta mais de lidar com aquela quantidade de dados que está dentro de um log. Quando eu pedi para o Afonso, que é o nosso responsável lá pelo setor de segurança da URGS, o log do firewall da URGS, ele passou, um dia era 1 giga, né, de dados de firewall. Então, essas coisas todas precisavam uma abordagem diferente. Tinha curiosidade na área, então começamos a trabalhar, e o César, que atua lá no POP-RS... Aqui. Onde é que está o bicho? Mesmo problema. Aqui, deu. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é os nossos primeiros passos, o que a gente está começando a fazer nessa área de Big Data. O nosso estudo de caso foi centrado numa análise do honeypot, que nós temos lá, que é parte daquele consórcio brasileiro de honeypots, e o firewall da URGS. Quer dizer, a questão de pesquisa era o que a gente pode descobrir de quem ataca o honeypot, que, por definição, todos os acessos lá são de mal-intencionados, né? E aparece depois no firewall da URGS. Será que a gente, analisando o que está ali no log do honeypot, a gente pode antecipar novas regras necessárias para colocar no firewall? Ou até otimizar as regras do firewall? Porque, conforme foi discutido aqui, a gente tem problemas quando as regras começam a ficar muito volumosas, né? Primeiro, por questão de desempenho, depois da própria gestão das regras. Então, uma regra que foi colocada, uma CL qualquer, no firewall há 6 meses atrás, porque, na época, estava na moda determinado tipo de abordagem, hoje pode não ser mais, ela pode ir lá para o fim da lista ou coisas assim. Bom, o que está movendo todo esse interesse, então, na expressão Big Data é o fato de que é terabytes, é petabytes, assim que se mede os volumes de dados. Então, não dá mais para te olhar um log, fazer só um tabulador, um resumo. A gente precisa de apoio automatizado para descobrir padrões, padrões que indiquem que alguma coisa que não é óbvio, numa primeira olhada, está oculto ali dentro. Então, essa é a palavra-chave, padrões ocultos nos dados. E isso a gente vai tentar, cada vez mais, descobrir com mineração de dados. É claro, descobrir padrões só por descobrir, né, tem que levar vantagem. A gente não é Gerson, mas quer levar vantagem. Então, hoje em dia, todo mundo que já passou pela Amazon já experimentou o efeito disso, né? Entra na Amazon, compra um livro e eles dizem, quem comprou esse livro também comprou aquele outro, né? E se a gente nem entra na Amazon, eles ficam lá bombardeando a caixa postal da gente. Olha, tem um livro aqui, olha, tem um filme ali. Então, o que quer que a gente faça hoje está sendo rastreado e eles estão usando para perseguir a gente com ofertas de todo tipo de propaganda. Aliás, a gente tem que ter cuidado com o que a gente procura no Google, né? Vai que, de repente, eu entro lá e procuro por alguma coisa, digamos assim, não muito adequada, a partir daí eu começo a ser bombardeada ad eterno com ofertas daquela coisa que, digamos, eu procurei, o que vai me enrubescer, talvez. Bem, então, é isso que acontece hoje em dia. Quer dizer, a ideia é quase como se a gente fosse fazer um abracadabra, olho de cabra e zás, né? O algoritmo de mineração, o Big Data, vai nos dizer
olha que tem alguma coisa ali errada. Me lembra um pouco quando meu filho mais velho era pequeno, ele jogava aqueles Space Invaders, e ele jogava aquilo de um jeito alucinado. Eu dizia, filho, não é assim, tu tem que olhar, ver de que lado vem o marciano, apontar e atirar. Só que ele fazia 1.400 pontos, eu fazia 140. Aí ele me disse, não, mãe, e eu sempre morria na segunda fase. Ele dizia, mãe, quando tu passa para a segunda fase, tu tem que começar atirando para esse lado, porque eles sempre aparecem por ali atirando. Então, isso é descoberta de padrão, que a geração digital hoje está bem preparada para fazer. Bom, o nosso padrão, que nós vamos descobrir nos dados, ele pode ser, às vezes, uma caixa preta. Quer dizer, por que o marciano aparecia por ali atirando? Não interessa, mas ele aparecia. Então, a gente tem que se preparar para esse comportamento. Então, agora, na Internet 2, eu tive há pouco tempo, eles estavam fazendo uma análise lá sobre tráfego de spam, e eles descobriram, por exemplo, que determinado sistema sempre fazia aquela troca do sync, etc., 3 vezes tentava. Por que ele fazia 3 vezes? Não sei, mas aquilo se tornou um padrão para reconhecer determinado algoritmo de spam. Então, toda a estratégia que a gente precisa desenvolver aqui é para fazer uma estruturação desses dados que a gente está aprendendo, ou os dados que vão ser usados para a aprendizagem. E aí vem a parte mais difícil da brincadeira. Eu tive que pegar livros lá e me parar a estudar Machine Learning, aprendizagem automatizada, porque as ferramentas de software que a gente encontra nos dão mais de 1000 opções em termos de formas de tratamento de dados. Então, por que eu vou escolher um algoritmo de clustering em lugar de um algoritmo de redes neurais? Bom, eu tenho que saber cuidadosamente a diferença entre elas. E o resultado vai ser, então, algum suporte a me ajudar a tomar decisões, né? Os 2 primeiros casos, esse é malévolo, aquele não é, às vezes são tranquilos. O rolo é naquela zona cinza, né? Alguns casos em que poderia ser, poderia não ser. Então, esses aqui os que podem ser, né, na área de gerência de redes, por exemplo, previsão de carga, a gente poder estipular se vai dar rolo numa rede Wi-Fi, num grande evento ou não, o que está acontecendo. Em termos de diagnóstico, para saber, ó, tal defeito começa a aparecer, primeiro, sob a forma desse sintoma, depois, então, ele vai parar de vez. E marketing e vendas, aquele caso da Amazon, eu já tinha situado. Esses resultados precisam ser passados por um crivo, né? Existem, então, algoritmos, testes que a gente vai verificar se são fidedignos. Porque nós também não queremos aumentar, né, os falsos positivos. Qual é o preço a pagar de falso positivo em segurança? É que a gente está deixando o inimigo passar pelo firewall, né, e ele está entrando na nossa rede. Hoje em dia, a gente já tem problema suficiente com o malware entrando na nossa rede, a bordo de e-mails, a bordo de N atrativos que induzem o usuário a navegar por determinados sites, né? E o usuário, por definição, é tonto, né? Há pouco eu estava lendo um artigo sobre uma reportagem com essa fraude que houve da Adobe, que vazaram 100 milhões de senhas, eles puderam ver quais eram as senhas que os usuários escolhiam. Adivinhem quem pegou a cabeça? Qual é a senha mais usada pelos usuários? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ganhou pela primeira vez de uma outra senha que vinha há anos ganhando, que era password, claro. E ainda nas grandes campeões tem 1, 2, 3, 4, tem outra mais difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Bom, e assim por diante. Então, o usuário já é um aliado do inimigo suficientemente inábil, né, para a gente ainda ajudar. Mas também a gente não quer barrar negativos. Eu vivo as turras lá com o pessoal do POP, que faz a gerência do meu servidor de e-mail, porque eu não quero deixar o spam killer barrar definitivamente as mensagens marcadas como spam, porque, de vez em quando, eu acho algumas que eu deveria ter recebido, como um aviso do MEC, da passagem para uma reunião em Brasília e assim por diante. Então, esses são os problemas. Além disso,
a gente tem aspectos aqui que eu chamo de éticos e institucionais. Como o César logo vai mostrar nos nossos dados, hoje em dia, o inimigo principal é o inimigo amarelo, né? A China é o campeão de todos os acessos, etc. Será que eu devo barrar todo e qualquer acesso da China para dentro da nossa rede, by default? Pô, e aí o pessoal do Instituto Confúcio, lá do Instituto de Letras, vai querer a minha cabeça, ou a cabeça do pessoal da área de segurança. Então, isso é comum, né, em muitas redes, principalmente da área acadêmica, onde os professores precisam ter acesso a certas coisas. Bom, então, como é que a gente vai trabalhar? Dentro dessa área de Big Data, como eu disse, Machine Learning é a chave, e os algoritmos que a gente estuda e vai experimentar e ver qual é os que servem melhor para o nosso caso, não tem uma receita geral, são uma dessas 4 categorias aí. Então, eu posso classificar os meus casos, né, a partir de um esquema de classificação. E como é que esse esquema de classificação surgiu? Eu tenho que ter um conjunto básico, um conjunto exemplo, e esse conjunto vai ser usado para ensinar o algoritmo. O que é A, o que é B, o que é C, o que é D. Dali por diante, todos os meus dados de logs e etc. que vão chegando, eu submeto a esse crivo e ele vai, né, encaminhando eles para os devidos fins, conforme a classificação. Outros dos algoritmos podem estabelecer relacionamentos. Eles percebem, por exemplo, como o caso da Amazon, que quem compra esse livro também compra aquele outro. Então, isso estabelece um relacionamento. Toda vez que aparecer um cliente comprando um dos dois, eles já oferecem o seguinte. Então, esse é o tipo de associação. O clustering é o que a gente está trabalhando, me pareceu mais adequado. Ele olha o jeitão e calcula lá distâncias, né, entre distâncias, tem algoritmos para calcular entre os dados. E, finalmente, o clássico, que é uma previsão numérica, correlação, equações de regressão, para a gente prever qual é a probabilidade de que determinado conjunto de características, IP-origem, porta-origem, hora do dia, quem sabe, país de onde vem aquele acesso, seja malévolo ou não. Bem, então, o que faz um software de Big Data? Ele nos ajuda, primeiro, a coletar dados. Ele trabalha, por exemplo, melhor com grandes quantidades de dados do que planilhas e etc., etc. Hoje em dia, até tem já servidores em clusters para conseguir realmente lidar com grandíssimas quantidades de dados. A parte mais árdua do trabalho é essa, né? Como é que a gente vai olhar os dados, né? A gente tem que fazer uma série de modificações. Muitos dos algoritmos eles estão aptos a trabalhar só com esses 2 tipos de dados. No nosso caso, por exemplo, IP não era bem lidado do jeito que está aquele string, então nós tivemos que converter tudo para um decimal para poder rodar certos algoritmos. Então, isso aqui é que consome a maior parte do trabalho. Por exemplo, no caso do log do Honey, nós temos, às vezes, uma letrinha lá dizendo se aquilo corresponde a um início de uma conexão de transporte, o fim ou nada. Então, o nada não pode ser deixado como nada, tem que substituir tudo por um valor. Tem registros que aparecem mais de uma vez, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer em relação a deles. Tem os outliers, como eles dizem, né? Pontos que são absolutamente fora da curva. No nosso caso, por exemplo, de repente aparece aí a França, lá na cabeça da onda em termos de acesso. Mas a França nunca foi um ninho de hackers assim tão notório, né? Aí a gente descobre lá, o César logo vai mostrar qual era o nosso ponto fora da curva, que a gente acaba tendo que tirar, porque senão ele distorce todas as estatísticas. Então, a gente precisa, né, olhar e não acreditar cegamente nos dados como chegam. Estabelecer os valores derivados, e esse último eu deveria dizer melhor, denormalização e não normalização. Por exemplo, a informação de qual é o país que está associado ao endereço IP, ela não está ali no log. Então, eu vou ter que buscar. Mas um país ele está associado a um conjunto de endereços IP. Então,
para facilitar o algoritmo de data mining, eu deveria botar o código do país em cada linha correspondente a cada endereço IP. Isso é o contrário do que a gente faz em banco de dados tradicionalmente, né, que é a normalização. Crio tabelas à parte. Bom, então, em suma, nós estamos hoje atrás de uma fortaleza, os bárbaros estão no portão, e a gente tem que saber um pouco mais sobre eles para saber se vai atirar bola de ferro, água quente, azeite fervente ou o quê, né? Então, lidar com não apenas essas ameaças que a gente vê, um denial of service está acontecendo, aí o tráfego sobe, todo mundo percebe. Mas o perigo mais forte atualmente são isso que eles chamam de ameaças avançadas persistentes. É aquele tipo de ataque que não está só querendo derrubar o nosso site, está querendo realmente roubar nossos dados, nossos clientes, fazer alguma coisa. Então, essas ameaças, elas são cautelosas, né? Então, os ataques tradicionais, a gente percebe, todo mundo sai correndo, estamos sofrendo um ataque de denial of service, uma correria para cá e para lá, baixa e telefona para os upstream, olha, segura aí o tráfego tal, blá, 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 daquela correria. Os ataques avançados persistentes, não. Eles vêm gotejando. Eu lembro do Danton já ter falado em N eventos atrás do GTS, desses, né, port scan diluídos no tempo, né, quietinhos, eles vão soltando um port scan aqui e ali, né, eles levam. É como achar uma agulha no palheiro. Esses são os perigosos. Mas, depois que eles fazem, né, conseguem o seu intento, eles vão começar a usar uma conta. Hoje em dia, por exemplo, as operadoras de cartão de crédito têm algoritmos preparados para isso, porque tão logo apareça um gasto, digamos assim, diferente no meu cartão de crédito, eles ligam. É você mesmo que está fazendo esse gasto em tal lugar, e agora até eles pedem que a gente ligue e diga, vou para o exterior de tanto a tanto e quero gastar até tanto. Mas esse é um ponto. Identificar esta evasão, ou exfiltração, como eles chamaram, eu traduzi de um jeito meio esquisito, é um aspecto importante. Aconteceu com o Target ao longo desse ano, né? Todos os cartões de crédito roubados, foi no início de 2014, agora com a Adobe, com a Apple, ou seja, firmas idôneas, e, no entanto, estão acontecendo. E, mais recentemente, a bola da vez essa semana é este bicho aí. No domingo, saíram as primeiras notícias sobre esse malware, a Kaspersky e a Symantec publicaram um dos mais avançados, eles estão chamando os malwares, que já pintou no mercado. Ele estava, desde 2008, sendo percebido aqui e ali, aparentemente parou. Em 2011, ele começou mais intensamente, e eles estão espantados com o grau de sofisticação dessa ferramenta, que tem atingido principalmente esses países que estão aí em verde escuro. Olha o Brasil lá. E este é aquele do tipo de ameaça persistente. Quer dizer, está há 6 anos se instalando e roubando informações e não tinha sido objeto de alerta até o momento. As informações, eles ainda não sabem como ele se propaga, eles só conseguem perceber a primeira das fases, ele atua em fases, as outras são criptografadas, uma forma distribuída, ou seja, parece ter sido feito por governo, né? Um esforço de muitos anos, é um sucessor, digamos assim, mais avançado do que aquele outro que falaram até então, que atacou lá o Irã. Isso. Eu tive, há 3, 4 semanas atrás, na reunião da Internet 2, e lá teve uma palestra bem interessante, um sujeito do FBI, e ele disse o seguinte, pergunta para qualquer empresário hoje qual é o maior problema dele, e ele disse cybercrime, né? E o diretor do FBI deu uma palestra lá e disse o seguinte, aquela expressão ali, antigamente eles diziam o seguinte, 50% já foi atacado e 50% vai ser. Agora mudou. 50% já foi atacado, 50% não sabe, mas também foi, né? Então, como vários outros palestrantes aqui, né,
a causa são as botnets se alastrando. As tradicionais formas de blacklist estão começando a ter problemas, especialmente com o advento do IPv6. Teve uma palestra bem interessante de um apresentador da VeriSign, dizendo da dificuldade deles de fazer funcionar um blacklist para spam, agora com o aumento do uso do IPv6. Ele teve que criar todo um conjunto lá de associações, porque as tradicionais blacklist são voltadas para IPv4. Isso, então, faz com que essa função aí comece a ser importante dentro das instituições, onde alguém que vai não apenas juntar todos os logs de tudo o que acontece, mas, além disso, ainda buscar comprar ou ter de graça, seja de que maneira for, logs externos. Bom, uma das palestras que também assisti lá na Internet 2 foi essa do Chris Beall, e achei interessante porque ele administra uma rede acadêmica da North Carolina. Então, ele diz que o que eles observaram do ano passado para esse é não apenas a quantidade, como diz aqui, mas mais banda devorada pelos ataques. Os ataques serem mais curtos, mais intensos. Claro, isso que eu vou falar agora é, em parte, mais dirigido para uma rede acadêmica, como é o nosso caso. O que ele buscou de fontes externas? Os principais vetores, digamos assim, né? Então, Chargen, 4%, ICMP, 6%. Então, esses são os grandes DNS, 8%. O DNS foi o grande vilão de 2013. Por quê? Pela capacidade de amplificação deles. Quem é a bola da vez em termos de amplificação? É a SNMP. Mas, como dizem alguns autores, SNMP não é muito usado, apesar do poder de amplificação dele, o V2, né, por causa do get bulk, porque poucos servidores, ou roteadores, etc., com SNMP, são deixados fora do firewall, né, são mais questão interna. Bom, as bolas da vez, segundo eles, né, NetBIOS, SNMP, continuam ainda, DNS, cota do dia, eu nem pensei que isso aí usasse. 140 vezes de amplificação. Mas, realmente, os dois mais perigosos são o Chargen e o NTP. Nós mesmos sofremos, né, um ataque desse NTP. A rede acadêmica da North Carolina, ela mostra aqui em setembro, agora desse ano, o que estava acontecendo. Então, vejam, com o NTP, giga, né, bits por segundo, de ataques sendo gerados em dias consecutivos. É uma rede acadêmica, veja. Então, qual é a vantagem disso aí? Já vai aparecer. Ataques de denial of service, agora aparecendo também com SSDP, também um new player in the block. Os ataques, né, são principalmente contra as escolas e universidades que estão nessa rede acadêmica da North Carolina. Exceção é para conteúdo de segurança web. Quando foi ataque à infraestrutura, Chargen, DNS, NTP e o velho TCP/SYNC ainda eram os mais. Então, as escolas, tanto do nível K-12, quer dizer, até o equivalente ao nosso ensino médio, como das universidades, são intensificadas quando tem aula, né? Quando é férias, baixa. Ou seja, tem muito a ver com a motivação dos estudantes. Nós, lá na rede acadêmica, a rede TCHE, né, já vimos coisas assim. Época de matrícula, por exemplo, tem uma universidade lá que é costumeiramente atacada por ataques de denial of service na época da matrícula. Não sei por quê, eles não gostam de certo. Nos pequenos, vamos chamar assim, eles querem se escapar de uma prova, então eles fazem um ataque, tiram a universidade, a escola fora do ar, vingança, porque tiraram uma nota baixa, assim por diante. Já no nível universitário, não. Eles querem explorar a vulnerabilidade, às vezes tem jogos que têm esses problemas, e assim por diante. As proteções são clássicas, aquelas que todo mundo está mais ou menos acostumado a identificar, quando alguém
pisa na bola, bloqueia aquele IP, avisa os clientes, no caso, os clientes de uma rede acadêmica, são outras universidades, são as escolas, né? E, às vezes, a gente tem que filtrar especificamente toda a escola, porque telefona, mesmo dentro da universidade já aconteceu isso. Às vezes tem um problema, um PC, e eu ligo lá para uma faculdade, lá, da área das humanas, é claro. O IP tal está bichado, está gerando problemas. Onde é que está esse IP? Bah! Pois é, estão fazendo uma lista e tal. Aí vai lá, bate aqui, bate ali, bate acolá. Finalmente, eu achei uma sala onde estava um bando de IP. Qual é o PC de número IP tal? Bah! Né? Então, aí olha daqui, olha dali, testa, finalmente descobre. Lá estava um PC bichado. Por quê? Porque os estudantes que estavam ali eram os estagiários, alguns até dos programas lá de reeducação de jovens em situação de risco, deviam ter andado por algum site perigoso, baixaram um vírus. Um problema importante, quando a gente sofre um ataque de denial of service, é claro, nós não conseguimos resolver sozinho, porque eles entopem a linha até a gente. Então, outro assunto que surgiu legal lá na Internet 2 foi a criação de uma federação, onde já estão mais ou menos estruturados quem tem que falar para bloquear tal tráfego rio acima em caso de denial of service. Isso é também só uma listagem daquilo que eu já tinha falado, quem são os grandes ajudantes dos atacantes em termos de denial of service pelo poder de amplificação. Olhem o número do NTP, né? O que numa rede acadêmica as escolas, as universidades esperam? Elas não esperam que a rede acadêmica filtre, assim como os clientes também não vão gostar se o provedor deles filtra tráfego. Eles não aceitam isso. Eles querem ter o direito de receber. Mas, quando acontece um problema, tem que ser descoberto muito rápido e tem que ter a solução muito rápida. E talvez até antecipar. Comunicar proativamente, olha, está acontecendo esse tipo de tráfego aí da sua escola, da sua universidade, e isso significa que alguém está se armando, está se preparando para fazer isso. Em contrapartida, o que a gente pode exigir, isso deveria, é a queixa de hoje, geral, no mundo inteiro, né? Por que os provedores, backbone, redes acadêmicas, comerciais, não usam o RFC 2827 e fazem a filtragem do tráfego que não é daquela rede? Se todo mundo fizesse isso, o IP spoofing ficava praticamente, né, banido ou muito difícil. Bom, então, aí passa para a análise preditiva. O que a gente fala? Olha os dados, formula hipóteses. As nossas hipóteses iniciais eram, será que os caras que estão lá, knock, 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 no honeypot, são os mesmos que vão ser pegos batendo no firewall? Né? A gente não sabia até começar esse estudo. Será que eles batem logo em seguida, ou eles esperam baixar a poeira, assim, né? Fizeram um barulho aqui, a polícia não veio e tal, então vamos atacar? Também a gente não sabe. O que a gente está descobrindo aos poucos, né, é algumas coisas que já vão ser mostradas. Então, iniciamos o projeto. Primeira coisa, buscar os logs e tentar tirar aqueles casos anormais, as ocorrências isoladas. A partir daí, a gente tentar compreender, né, o que acontece. Então, como eu disse, eu tive que estudar bastante essa tecnologia de mineração de dados, machine learning, escolher algum software para fazer uma análise. O César vai comentar algumas coisas sobre o que a gente foi descobrindo nesse processo. Então, aqui são algumas informações sobre esse início do nosso estudo, né? Então, aqui que a gente fez? A gente pegou o honeypot do CertRS, lá de Porto Alegre. Então, pegamos apenas um dia aleatório. Né? Foi agora dia 30 de outubro. Então, pegamos os dados, olhamos lá, 7 meguinha, 49 mil entradas. E aí, com parceiro com o colega Afonso, que não pôde estar aqui hoje, pegamos o log de um dia do Firewall da Universidade Federal. Né? 1 giguinha, 250 mil entradas. Ok, vamos tentar gerar algum tipo de ligação entre eles.
Bom, aí tu começa analisando, por exemplo, a ferramenta de mineração. A ferramenta de mineração, como o professor comentou, ela precisa dos dados de um formato específico. Um número IP para ela é um string, não é um inteiro. Então, o que a gente teve que fazer? Começar a converter todos os IPs, IP to DEC, para decimal. E fomos olhar o file da universidade, tinha 12 tipos de formatos diferentes naqueles gigas de dados. Foi uns 2 dias de cat, grep, cut, wk e assim por diante, para conseguir gerar uma listagem com os IPs de origem. Aí, depende da mensagem, o IP de origem vinha antes. A outra mensagem, o IP de origem vinha depois. Quer dizer, tu tinha que formatar esses dados para passar isso para a ferramenta de mineração. Então, foi um trabalhinho bem interessante, essa etapa braçal, vamos dizer assim. E notem que o honeypot está numa rede diferente da URGS. Então, por exemplo, um é S19200, outro 2716. Então, quer dizer, não tem relação nem de proximidade entre os blocos IPs. Esses AS poderiam estar distintos em locais longínquos sem problema nenhum. Então, o que se fez em cima disso? Só para voltar atrás, hoje pela manhã aqui está fazendo uma mineração de dados nos GTRs e achei uma própria apresentação do próprio POP-RS, do CERT-RS, de 2005, mostrando o início do projeto honeypot, como é que era o perfil dos acessos ao honeypot em 2005. Eu acho que foi o segundo GTS que teve. E essa foi a estatística, nem um Ctrl-C, Ctrl-V lá do PDF, só para a gente ver como é que era em 2005. Né? Quer dizer, 51% dos acessos ao honeypot eram nacionais. Né? Próprios ataques locais. O que mudou hoje em dia? Só uma observação. Naquela época, as velocidades de linha eram baixas. Observem como os atacantes se adequam. Eles sabiam que conseguir fazer um acesso, digamos, da China até o Brasil, demoraria muito. Então, os bots tinham, no seu algoritmo intrínseco, como meta, começar a varrer sempre os seus endereços mais próximos. Nessa primeira pesquisa, foi descoberto que 42% dos acessos de quem batia no honeypot eram da rede da NET. Assim, o pessoal estava começando aquela história de comprar PC, deixar 24 horas por dia ligado, né, sem antivírus. Então, o inimigo estava à nossa volta. O que mudou hoje? Então, aqui está uma breve estatística das tentativas de acesso ao honeypot, né, de um único dia. Né. Por incrível que pareça, como é um dia aleatório, né, a gente notou que eu dei uma olhadinha nos outros, a gente não usou para estatística, mas para título informacional. A China, às vezes, está em cima, às vezes está em segundo, tá? Mas, nesse caso, esse dia específico que a gente escolheu para análise, os Estados Unidos estavam em primeiro. Né? O Brasil está lá em quinto, sexto local. Quer dizer, a gente tem China, Rússia, Venezuela, Estados Unidos, uma análise simples sobre os dados do honeypot, e esse só do CERT-RS, tá, pessoal? Só do CERT-RS. Ou seja, distância não é mais problema. Tá. Notem que o mais próximo nosso aqui, o último aqui é a Argentina, né? Nessa relação aqui se torna o último colocado. A gente foi dar uma analisada no projeto CERT-BR, né, do consórcio de honeypots. E, como eu falei, isso aí foi do dia 1º de outubro. E olhem só como é adaptativo os ataques. Essa porta 9064 é uma porta do EMC, que é um sistema de backup da EMC, que chama vulnerabilidade do dia 18 de 10. Esse aqui é do dia 1º de 11, não, minto, esse foi 18 dias depois da vulnerabilidade aberta, o gráfico como é que está. Em primeiro lugar, 30 mil acessos em média por dia. Aí, 445, perfeito, Microsoft, né? Rede no local, 22, ok. SSH continua sendo uma tentativa, até uma questão prática nossa lá. Se a gente coloca uma máquina na rede fora do firewall, com SSH, por exemplo, desabilitei o firewall, para fazer algum teste, abrir a porta do SSH. De 3 a 4 horas já começam os ataques ao SSH. Quer dizer, uma máquina sem registro de DNS, sem nada. Se deixar uma máquina sua com o SSH aberto, garantia que de 3 a 4 horas já está sendo atacado. Pelo menos na nossa rede é assim. E aí fiquei impressionado com aquilo lá, porta 23, Telnet. Por que esse negócio está aberto?
E eu não tinha nem ideia, né? Pá, isso é coisa velha rodando. E aí, na mesma semana que a gente começou esse projeto, eu comprei, óbvio, da China, né? 2 câmeras IPs. Né? E comecei a brincar com elas em casa, tá? Configurei ela via web e... vou dar um telnet, puro chute, dei um telnet na porta 23 da minha câmera, tô lá, dentro dela, sem senha. Telnet, na câmerazinha, Wi-Fi para segurança, câmera de segurança, porta 23 aberta, sem usuário e sem senha. Isso pode, completando aquela palestra de internet das coisas, então, extrapolem. Imaginem quantas coisas vão estar entrando no mercado com possível porta telnet e outras abertas sem senha. Realmente foi uma surpresa desagradável descobrir que eu estava configurando uma câmera de segurança para minha casa que a porta 23 estava aberta sem senha. O chinês pode estar te espiando, hein? Cuida. Bom, então aqui agora focando um pouco mais sobre as análises que a gente fez, né, sobre o tráfego do honeypot. Naquele tráfego, 97% TCP, então fizemos o cruzamento dos dados, né, e descobrimos então que daquelas 49 mil acessos do honeypots, 1.800 também ocorreram no log da URGS, da universidade. Então, em torno de... IPs daquela rede. Então, em torno de 3% dos IPs que acessaram o honeypot também acessaram a rede da URGS. Algumas rajadas de port scan. Tiramos dessa análise também, que o professor comentou, tinha um grande número de acessos do IP da França. Aí tive que analisar mais a fundo. Quer dizer, coitado do cara da França, estava no honeypot, batendo papo com ele. O cara trocou 3.000 pacotes com o honeypot. Quer dizer, ele se conectou no serviço, acho que ele achava que era de verdade, né? Começou a bater papo com o honeypot. Então, esse tipo de dado a gente tirou fora da análise adiante. Então, a gente gerou, então, um gráfico, através da análise de Big Data, né? Tentando trazer informações de quem que fazia essa relação entre honeypot e o OAS da Universidade Federal. Então, a gente chegou, por exemplo, notem que Estados Unidos e China se aproximaram, tá, dessas tentativas de acesso numa rede e também na outra. Tá? O Brasil ficou lá com 4 acessos, só 4 acessos que tentaram na rede do honeypot, também acessaram na rede da Universidade Federal. Lembrem que são essas diferentes, os blocos IPs não têm nada a ver um com o outro. Então, quer dizer, realmente era uma tentativa de acesso de um lado e ao outro também. Bom, aqui então, olhando um pouco mais a fundo, o nosso início da nossa análise com a ferramenta de Big Data, então a gente tem uma relação entre os IPs de source e destination. Tá? Então, na verdade, embaixo nós temos os nossos as origens. A gente pode ver que aquelas linhas, parecem umas linhas, na verdade, isso aqui são port scans. Por quê? Ele está tentando acessar vários IPs da nossa rede local. Então, nossa rede local, IP do atacante. Se ele está tentando fazer acessos a várias IPs da nossa rede, então aquilo identifica, vamos dizer assim, um port scan. Os vermelhinhos são só ICMPs, só pings, o resto são TCPs. Então, só para mostrar que esse é um início de uma análise de dados que a gente pode começar a fazer em cima de Big Data. Até vou mais adiante no próximo aqui. Aqui é um outro tipo de análise. Então, aí a gente está conseguindo tirar o total de acessos referente aos IPs. Então, notem que isso aqui, por exemplo, a gente sabe que é uma tentativa de ataque força bruta, né? Tipo, isso aqui são os IPs, tá? Aqui embaixo. Aqui é a quantidade de acessos. Então, notem que essas quantidades de acessos altas, a gente sabe, por exemplo, que é uma força bruta. A ideia do projeto agora é a gente começar a conseguir analisar isso aqui de baixo. Quer dizer, imagine um cara que faz, por exemplo, 2 acessos, é uma tentativa de scan. E esse que faz aqui, tipo, entre 5, 6, 10 tentativas de acesso, num período de tempo maior. Aquela ideia que a professora comentou, de uma tentativa, talvez, de ataque lenta e contínua. E também uma segunda ideia do projeto é a gente conseguir fazer o quê? Analisar quem bateu no honeypot e conseguiu entrar na URGS. Quer dizer, a gente pode fazer... Aí, notem que a massa de dados é muito maior. Então, mas a ferramenta é para isso, né? A gente consegue fazer dados cruzados. Então, se eu conseguir analisar que se alguém bateu no honeypot e conseguiu acesso à universidade, esse é um possível ataque real que já está dentro da universidade. Claro que são massas de dados maiores, né? Mais difíceis de se chegar a alguma conclusão
fácil, vamos dizer assim. Então, aqui só para retornar e acabar, isso aqui é o total dos acessos, que eu não tinha mostrado ainda, né, do dia ao honeypot. Nesse caso, sem os cruzamentos, a China é muito maior. Então, com os cruzamentos, os Estados Unidos ficaram na frente. Sem cruzamento de dados, a China ainda se tornou um dos maiores atacantes da nossa rede. Professora, complementar com alguma informação? Então, a ideia, como o César colocou, é a gente agora ir aprimorando e usando mais algoritmos, né, que vão nos permitir chegar a um mapeamento do padrão dos atacantes perigosos. O que eu chamo de perigosos são aqueles que bateram no honeypot e foram bater na URGS também. Os que só bateram no honeypot e não apareceram lá no firewall, num primeiro momento, a gente vai deixar de lado. A gente quer saber como é que eles estão se aparelhando antes de chegar lá no firewall da URGS. Se eles usaram TCP, IGP, que portas, porta-destino, porta-origem, para que a gente possa, então, tendo esse modelo, dali por diante, usar esse modelo para filtrar. Quer dizer, digamos, todos os dias a gente pode rodar o log do Honeydy por esse algoritmo, ele diz, olha, tem mais esse tipo de mal-intencionado no pedaço, com este padrão de acesso. Então, é isso que a gente espera, né, trabalhar de forma mais confiável com o uso dessa estratégia de Big Data. A gente está usando o RapidMiner para mineração, que ele tem uma versão grátis, mas eu já comprei até a versão agora para poder trabalhar com massas maiores. A versão grátis ele vai até 1 GB de dados, ele trabalha. E não, a gente importa os dados no formato CSV ou Excel. A outra versão a gente já trabalha mais com banco de dados. Em suma, é essa a nossa experiência aí nessa área que foi nova para nós. Perguntas para a professora Liane e para o César? Remoto? Ítalo, do Pop Bahia e UFBA. É bacana o trabalho de vocês, parabéns. Achei interessante a ideia de usar os dados do honeypot. Eu queria saber se vocês, no Firewall, como vocês estão comparando, vocês estão usando somente os logs de permissão ou os logs de negação de pacotes também? Nessa primeira etapa, a gente usou só os de negação. A etapa seguinte, justamente essa que eu comentei agora, que é tentar ver quem foi barrado no honeypot e conseguiu entrar na universidade. Só que aí os logs, a quantidade é muito maior. Então, na verdade, a gente vai ter que sair da análise de logs e partir para banco de dados para conseguir analisar essa massa inteira de informações. Talvez olhar também exatamente para usar como fonte para a detecção de atividade maliciosa os logs de negação do firewall também é um negócio bem interessante, porque geralmente os firewalls têm uma política bem restritiva e os deny que aparecem lá nos logs dão um indício bem interessante de algumas pessoas que estão tentando acessar coisas que não deveriam na rede também. Então, talvez fazer essa análise cruzada, de repente até comparando com flows, acho que poderia ser interessante. O que foi mostrado aqui foi justamente isso, foi a denegação, foi os deny do firewall com o honeypot. Então, do honeypot não é deny. O honeypot é todo mundo que bateu lá, né? Porque ele se faz de bonzinho. Agora, do firewall era os que bateram. Tá. Mas só para entender, então, as fontes maliciosas, que eram consideradas maliciosas, eram as pessoas que chegavam no honeypot, não é isso? No honeypot, isso. Isso. Aí... Mas, digamos, malicioso nível 1 é que bateu no honeypot. Malicioso nível superior é que bateu no honeypot e apareceu lá no portão, né? O bárbaro que apareceu no portão do firewall. E o nível 2 foi acionado se o nível 1 satisfez. Nossa pesquisa inicial, né? A gente queria primeiro ver os países, se o inimigo era da vizinhança, como em 2005, né? Onde é que estava o inimigo? Agora a gente já sabe. Ele está de longe, né? Então, as ferramentas mais sofisticadas são esperadas. Agora que a gente já sabe onde é que está o inimigo, os próximos passos é como é que ele ataca. Aí a gente vai pegar aqueles 12 tipos de log e outros do firewall e ver por que ele rejeitou, né,
o que eles estavam tentando fazer, como. Aí a gente vai. Eles tentaram a mesma coisa no Rony, né? Porque a gente sempre. Aí, mais um detalhe: esse primeiro trabalho foi um único dia. Quer dizer, o cara bateu no honeypot e bateu no firewall no mesmo dia. Pode ser que o cara espere baixar a poeira e leve 2, 3, 4, 5, 6 dias até bater no firewall. Professora Liane, esse RapidMiner que a senhora citou, ele utiliza algum daqueles bancos de dados orientados à coluna, públicos, ou uma solução própria? Ele pode trabalhar com bancos de dados tradicionais, né? Ele aceita uma série de bancos de dados, MySQL, etc, etc. Ele tem um repositório, né? Então ele cria ou tabelas, puramente tabelas, ou ele exporta os dados para bancos de dados também. E agora saiu uma integração dele com o Hadoop, né? Aquele distribuído do Apache, aquele repositório. Obrigado. Eliane, vocês pensaram em algum mecanismo, isso não para agora, que esse exemplo aqui foi um dia, né, um Bloomsday, mas vocês pensaram em algum mecanismo para fazer coleta distribuída disso, ou coleta voluntária, por exemplo? Todo mundo que tem um firewall com algum conjunto de regras assim assado poder reportar alguns dados para um lugar central, onde depois pudesse contribuir a esse Big Data? Isso é uma possibilidade. Uma coisa que também me ocorreu foi fazer um comparativo entre os diversos honeypots, por exemplo, do consórcio honeypot brasileiro, para ver se eles têm o mesmo perfil. Será que o inimigo, né, se distribui sobre todos os honeypots igualmente, ou ele tem preferência por zonas, por regiões, se bate mais na porta de um ou de outro, isso implicaria, né, em algum outro conhecimento que ele tenha, não se sabe, né? Mas, sem dúvida, isso seria ideal, só que a gente vai esbarrar no problema do tamanho dos logs, e outro problema... Very big data. 1 giga um dia. E outro problema ainda é que, na hora que tu começa a exportar dados, tu está exportando teus IPs, tem um problema de necessidade, talvez, de anonimização das fontes. Eu diria mais sumarização destinos. Também, né? A gente tem que pensar nisso também. Uhum. Tá bom, obrigado. Só um comentário, Danton, Liane. Existem uns protocolos, né, para troca de cyberameaças, de inteligência cyberameaça, que são aqueles protocolos TAXI, CIF, tem um pacote, né? Eles permitem essa troca exatamente que o Danton está falando, de certa forma, mais ou menos não sanitizada. Não o log, mas o perfil. Isso, né? o perfil, isso eu acho que é um desdobramento interessante. Até porque, né, a gente andou debatendo isso aí bastante, até conversando entre a gente nos últimos dias, até no seminário, ali no simpósio de privacidade, o Marco Civil ele é muito rigoroso com relação à guarda de logs. Então, você compartilhar o log puro, na verdade, você tem um problema... realmente você não pode. A guarda de logs, eu dar meus logs para você integralmente, sem sanitizar, ou sem estabelecer um protocolo de inteligência. E mesmo sanitizando. Pega esse caso, por exemplo, que nós percebemos aí desse site da França, que tinha lá zilhões. Aí eu chego e digo para todo mundo, olha, tem um site aí da França que está atacando adoidado. É uma acusação que eu estou fazendo. Isso é complicado, bem complicado. E eu acho que, na verdade, sanitizado não adianta, né? Porque você vai tirar exatamente a informação que interessa. Se sanitizar não tem valor. Não tem, né? não é um problema que a gente Por vai isso que eu ter acho que pensar melhor. Tem que aplicar um protocolo mesmo de compartilhamento, você pôr um nível lá tal, e compartilhar essas coisas, eu acho. Mais alguma participação, comentário? Não? Então, vamos agradecer ao professor Eliana, ao professor César, muito obrigado.